Olá! Em parceria com o Arquivo Público do município, a TV Câmara tem um novo programa, é o Histórias e Memórias. Quem conta mais pra gente é a Nádia Cojo, ela é historiadora responsável pelo arquivo. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Eu é que agradeço. Quem são os primeiros personagens que a gente vai assistir nesse programa novo? Quem vai abrir vai ser o engenheiro Vitor Schuster. Ele tem uma grande trajetória na nossa história, por detrás das decisões da administração pública. Ele é engenheiro, ele foi diretor de patrimônio e hoje ele representa a Associação de Engenheiros e Arquitetos no Compresp, que é o órgão municipal de preservação do patrimônio de São Paulo. Então ele é uma figura que trabalhou a vida inteira na prefeitura municipal e tem muito a contribuir com a história de São José. Inclusive ele tem um livro, São José dos Micuins, que trata de São José dos Campos, foi um dos criadores do Pró-Memória. Ele participou ativamente e ainda participa ativamente da história de São José. Em seguida a gente vai ter o Ricardo Veiga, que é outro arquiteto, é um arquiteto modernista que também trabalhou na máquina, também trabalhou na administração pública, tem diversos projetos na cidade e em seguida vem a dona Iara Nunes Galvão, que é neta do Dr. Mário Nunes Galvão. Em seguida a gente vai entrevistar o Zanini, que é filho do arquiteto Zanini, cujo Zanini que a gente vai entrevistar também é arquiteto e vai falar muito sobre arquitetura moderna. Como que é a escolha dessas pessoas, né, que são convidadas a gravar esse depoimento? O Histórias e Memórias, ele surgiu há muito tempo. E agora, nessa nova perspectiva, com o apoio da Câmara, da TV Câmara, dentro do projeto Pró-Memória, a ideia é trabalhar com os silêncios da nossa história. Porque o que a gente tem no arquivo público são os documentos oficiais. Mas quem está por detrás dessa documentação, né? Quando a gente trabalha com a máquina administrativa, a gente vê muitas decisões que são tomadas pela administração pública, mas cadê as pessoas, né? Óbvio que a máquina, né, a administração atua no sentido de trabalhar com a cidade para as pessoas, mas onde estão essas pessoas? O que elas pensam sobre a cidade? Como é o sentir delas da cidade? E aí a gente consegue abarcar diversos personagens, desde quem trabalhou na administração até, por exemplo, a cultura popular. Quem são as bezendeiras? Quem foram os grandes personagens de São José, que hoje a gente diz que são os personagens, mas e eles como pessoas, e os relacionamentos que mantinham, a cultura do dia a dia, como que é isso? Como que é a cidade de São José dos Campos, que se fala tanto que não tem memória, mas ela tem uma memória viva. Esse programa, né, Histórias e Memórias, ele já existia. Quando que ele surgiu? Quem foram os primeiros, né? Esse programa decorre do início da Fundação Cultural, quando a professora Fátima Manfredini fazia um projeto chamado Patrimônio e História, Patrimônio e Memória. E ali eram entrevistadas diversas pessoas da cidade. Então, o que o arquivo tem hoje são registros desse período, de mesas redondas de debate sobre a fase sanatorial, sobre as bandas, sobre a cultura de São José dos Campos. Em seguida, com a Comissão da Verdade, em 2013, quando a gente repaginou o Patrimônio e Memória, o que a gente fez? A gente fez o Histórias e Memórias. E com a entrada da Comissão da Verdade, teve todo um trabalho da Fundação Cultural de recuperar esse período através de alguns personagens. Então, a Câmara fazia a Comissão da Verdade e o Arquivo Público atuou no sentido de conversar com alguns personagens que foram líderes ou participaram desse período de São José dos Campos. E agora, nessa nova etapa, a gente vai trabalhar um pouquinho com quem estava por detrás da administração pública, dessa segunda etapa do crescimento de São José, que é a fase modernista, da industrialização, né? E com as pessoas que fazem o nosso dia a dia. E qual que é o papel da história oral? Nem tudo estão nos documentos. Então, há anos, através da nova história, que é uma corrente da historiografia, a gente conseguiu recuperar informações que vão além daquilo que está registrado.
nos documentos. Então está na cultura, naquilo que é passado de geração a geração, ou então na forma como você se identifica com o lugar onde você está. Isso é o trabalho da história oral, é o trabalho de recuperação dessas informações para que a gente possa documentar o que cada um tem a nos passar. É o nosso patrimônio material. Ela é uma história a partir da visão de um sujeito. Que se relaciona com os grupos que estão à sua volta, ligados a si, né? Esse sujeito, ele é formado... Quando a gente fala que a cultura perpassa toda a sociedade, é por quê? Porque a gente tem um sujeito. Esse sujeito, ele mantém relações com grupos próximos, com a família, com a igreja, com os amigos, com a escola. E todas essas informações que ele vai adquirindo desses grupos, ou então passando para esse grupo, vai formatando essa pessoa. E essa pessoa passa a ter uma visão de mundo. E é essa visão de mundo que a gente busca recuperar. Que tipo de documento uma pessoa pode pesquisar no arquivo? Nós temos documentos datados de 1776 até nossos dias. O Arquivo Público do município, ele é um arquivo permanente. O que é isso? Ele guarda, custodia, mantém e disponibiliza todos os documentos que são importantes como valor de prova, como valor histórico e informativo, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo. E nós também temos documentação das pessoas de São José, que são os fundos privados. Então lá você encontra correspondência, você encontra ofícios, memorandos, documentação da Câmara e através de um convênio hoje a gente também custodia a documentação do Tribunal de Justiça daqui de São José, do Fórum, do primeiro e do segundo cartório cíveis daqui. Então assim, tem jornais, fotografias, são diversos documentos. Para fazer a pesquisa tem que ir até a sede do Arquivo Público do município. Lá a gente tem os instrumentos do arquivo onde a pessoa consegue localizar o que ela precisa. E a gente funciona de segunda a sexta, tá? No horário comercial, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5. Na Fundação, lá no Parque Cultural Cassiano Ricardo, no Parque da Cidade. Tá joia. Obrigada novamente pela presença. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.